É isso aí, Hack Lovers. Começa mais um Hack na Nova Brasil, hoje, dia 20 de maio. Tá acabando maio, hein? Marcela Exatamente. E Tavares. olha, sinto um cheiro de feriado. Qual que é o próximo feriado? Junho, Corpus Christi, meu filho, porque Que a dia que é? gente que eu não sei o dia certo, mas é Ah, junho. Mas a gente que não é chegada no trabalho, o que que a gente faz? A gente que isso? reza, implora por um feriado. Hum, E ainda mais quando ele é prolongado, então, que aí dá pra gente entrar no cheque especial, que isso é uma coisa que o nosso convidado não sabe o Olha que ali, é, olha. mas a gente vai apresentar para ele essa palavra maravilhosa que a gente conhece muito bem e é Parceiro, uma palavra nova no para o limite, nosso né? convidado. A gente não Limite. fala mais cheque especial, é no limite, né? Não, eu falo cheque Você especial, fala? é quando você está devendo A gente mesmo. vai tirar essa dúvida aqui, a Você gente não vai tirar essa deve? dúvida. Claro que sim. Ah, Quem não, né? Quem Eu só não? não uso o nome cheque especial, só Mas, isso. gente, mas pera lá, Vamos né? trazer os nossos dois convidados para eles esclarecer algumas Vamos, dúvidas. vamos. E olha, gente, você que está só olhando para mim, calma, porque você vai ver uma coisa linda assim que eu terminar de apresentar. Porque preste atenção, aqui na minha frente está ela, que nasceu em Salvador e desde pequena entrou no mundo das artes, aprendendo balé, teatro e dança. Ela é formada em educação artística, com ênfase em computação gráfica, e também estudou dança na Universidade Federal da Bahia. Ela iniciou sua carreira teatral integrando o Bando de Teatro Olodum e a Companhia Vila Dança, além de ser uma das fundadoras da companhia Os Crespos, formada por atores negros. Na televisão, ela participou de novelas como Carrossel, Joia Rara e As Aventuras de Poliana, além da série Sob Pressão e a produção 3% do Netflix. No cinema, ela destacou-se em filmes como Dona Flor e seus dois maridos e recebeu prêmios de melhor atriz pelos curtas Dor em 2011 e A Carga em 2017. Em 2022, ampliou sua atuação como apresentadora no programa Preto no Branco na Band News TV, onde abordou temas raciais. Em 2024 e 2025, vem se dedicando aí ao cinema com filmes como Dona Lourdes, com Regina Casé, Câncer com ascendente em Virgem e Carolina. Também se dedica à produção cultural, especialmente em projetos de teatro e audiovisual, como produtora a Move Maria. Move Move Maria, de Maria, mover. maravilhosa! Então seja muito bem-vinda, linda Maria Gal! Obrigado. Caramba, vocês pegaram coisa no meu currículo que Você eu nem eu viu, lembrava. Gente, é bastante coisa, hein? Que isso! Bastante Quase coisa. fiquei sem ar de tanto falar. Bom, deixa eu trazer o nosso segundo convidado aqui para a gente começar essa conversa. Ele é graduado em Sistemas de Informação pela USP, é mestre e doutor em Engenharia da Informação pela UFABC. UFABC, é isso? Teve passagens pelo Santander e pela Web Motors antes de chegar ao BTG Pactual, onde atualmente é sócio e head de marketing e comunicação. Com 25 anos de experiência no mercado, conduz toda a estratégia de marketing que engloba frentes como mídia, aquisição de clientes e inbound. Também é responsável pela reputação das marcas do grupo, liderando as disciplinas de comunicação do banco. Seja muito bem-vindo, André Kliossoff. Obrigado, obrigado. 25 anos de história, né? Esse mercado tão que a gente está o tempo inteiro se renovando, inclusive marketing e comunicação, a gente muda os rótulos, os títulos, a gente começou aqui falando, brincando com essa história do cheque especial. Sim. Existe ainda esse termo cheque especial? As pessoas usam cheques ainda? Na verdade mudou para limite, né? Limite extra da conta ali. Limite que ela não sabe o que é? Não Mas, sei. mas está mudando muita coisa, né? Os produtos, as soluções. Então, tá uma revolução acontecendo nos últimos 10 anos. E a gente está muito feliz de participar disso nesse momento. Para mim está sendo... comecei no mercado financeiro, meu primeiro emprego corporativo vai fazer 20 anos. E é incrível como tudo está mudando e as coisas estão mais democráticas também, né? O banco antes era visto como algo mais complexo, talvez a palavra, né? Hoje está muito mais fluido e a gente quer ajudar a tornar isso ainda mais fluido para a vida das pessoas. Acho que esse é o nosso objetivo. Em algum momento você já precisou usar o limite da tua conta ou certeza. nunca sempre teve no azul ali? Com certeza, já usei muito, já usei muito. Viu só, Já usei muito. gente? Se você tá no seu cheque especial, calma, as coisas podem melhorar. Já a Maria Gal não sabe o que é Não, cheque não especial, sabe. nunca entrou na sei, vida. Não sabe. Sei sim. Como é que está a sua educação financeira? A gente vai falar da sua carreira, mas antes... Porque assim, no Brasil, a gente pouco se fala de educação financeira, que eu acho que a gente deveria ter aula no colégio, né? Sim. Com certeza. Então a gente vai aprendendo na marra na vida. Como é que Sim. você lida com isso, Maria? Cara, eu amo esse tema.
É curioso. Apesar de minha carreira, minha vida ser muito ali voltada ao lado artístico, Claro. mas eu gosto muito de finanças, eu sou investidora. Mas foi muito assim, aprendendo na prática, buscando consultores, não é? Hoje eu tenho uma corretora que trabalha comigo também, sou da BTG, inclusive. Olha. Então é um tema que eu gosto muito e busco ser muito diversa nos investimentos. Já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro. Então, hoje eu invisto desde criptomoedas a fundos de investimento, ações. Não estou dizendo que eu sou rica, não, tá, gente? Mas é porque é isso, Gente. tem que diversificar, tá É isso, certo, tá André? certo. Não é Aí, isso? É isso. E cada pessoa tem sua composição, né? De acordo com o objetivo de vida, enfim. Então, é algo muito único. E para investir é interessante porque não precisa. Vou esperar ter, sei lá, Não, quantos mil reais para investir. Não. Começa do pouquinho mesmo, você vai começando e os juros compostos vão ajudando ali a crescer Peraí, É isso quem aí. que é do banco aqui? Só pra eu fiquei meio em dúvida agora. Você vai Eu sair falei que é um tema que contratada eu pela gosto. Tá dando BTG. aula, tá dando aula. Exatamente. É que você não quer investir na gente, não? Aí, É, a gente é tão legal, cara. Mas vem cá, por falar em legal, legal é a tua carreira, né? Que é uma carreira gigante, que eu quase fiquei sem ar aqui lendo a tua história aqui, que a gente deu uma resumida, mas como é que foi? Como que você começou? Como que você olhou para a arte e falou, opa, é ali que eu quero é meu ficar? lugar. Eu acho que foi muito orgânico, né? Não sei, minha mãe me botou no balé muito cedo, não sei porquê, acho que ela, né, tinha uma admiração pela arte, e em determinado momento aquilo me tocou mais para o viés das artes cênicas, então comecei a fazer teatro depois, comecei ali trabalhando com o Banda do Teatro Lodum, que é um grupo muito importante de Salvador, que aí tem mais de 30 anos, e como nordestina, em determinado momento eu me vi querendo desbravar outros mundos, aprender outros lugares, enfim, vim para São Paulo para ficar 3 meses fazendo cursos e disso viraram 10 anos. E hoje eu fico muito no eixo Rio-São Paulo, mas é algo que eu amo, assim, a gente enquanto brasileiro precisa valorizar nossa cultura cada vez mais, nossa memória, nossa história. Então, eu sou apaixonada pela arte, pelo cinema. É algo que realmente não sei se eu vou fazer alguma outra coisa, algum outro momento da minha vida, sabe? O Brasil ganha muito com isso. Opa, Né? O Brasil ganha muito. esperamos que você não faça. Não vá É. aceitar o convite da BTG para trabalhar lá com eles. Porque já acabou uma vaguinha aí, hein? Vamos conversar, vamos conversar. Aí, já acabou uma vaguinha. Ô, André, antes da gente chegar um pouquinho no atual momento do BTG, porque Sim. né, que já tem mudanças aí em curso, a sua trajetória é uma trajetória diferente, porque você começou com dados, você mudou, depois você passou para marketing digital, depois você virou marketing global. Como foi esse processo aí? Legal, a gente conversou agora há pouco sobre isso, né? E é legal, ouvindo a história da Maria Gal, assim, o como é importante, eu valorizo isso muito hoje, tanto na minha carreira como na carreira de quem está na equipe, de você combinar conhecimentos, né? Não existe, você não nasceu para uma profissão, as profissões surgiram depois, né? Boa parte das profissões do nosso time de marketing surgiram depois que as pessoas nasceram. É profissional de Google é de 98. Então, assim, eu acho que é importante você saber ligar os pontos do seu conhecimento e não se colocar tanto em caixinhas. Eu acho que esse foi o grande aprendizado meu. Quando eu comecei com tecnologia, eu queria trabalhar com dados, fui parar num banco para fazer marketing, isso antes do BTG, lá no Santander. Depois surgiu o marketing digital, que a gente começou a entender tantos desafios que nós tínhamos de mensurar, de entender como as pessoas se comportam. Isso ficou online. Falou, nossa, então agora eu consigo entender uma venda, consigo entender o que a A pessoa está precisão é buscando. absurda, né? E essa precisão nos permitiu, na verdade, colocar em prática o que muita teoria de marketing de décadas atrás buscava. A mesma coisa com AI. Algoritmos AI de hoje, eles foram feitos nos anos 70. Tem muita teoria que não era possível porque não tinha tecnologia para colocar em prática a teoria. Então, eu acho que o grande aprendizado meu foi saber ligar os pontos e aprender cada vez mais para poder aproximar os mundos, né? A gente hoje, eu brinco que alguns anos atrás eu tinha ali o grupo de coração e o grupo mais racional, né? As pessoas que olhavam só para números ou só para conteúdo e criatividade, hoje isso está convergindo. Né? Você conseguir ter esse pensamento sistêmico, crítico, ao mesmo tempo entender como isso mexe no coração das pessoas, né? As marcas precisam mexer no coração das pessoas, não só entregar uma solução financeira, porque dinheiro é para você fazer algo, né? O dinheiro é um meio, né?
Então, para mim, eu acho que esse foi o grande aprendizado na minha carreira de ligar. E eu estou muito animado com o momento que eu estou vivendo, não só eu, o time aqui, mas, sobretudo, o mercado. Eu acho que hoje eles têm a oportunidade, como instituição financeira, de fazer diferença na vida das pessoas, ajudá-las a potencializar mais a vida delas. Acho que esse é o nosso papel. E hoje é um canal bidirecional, né? As marcas antes falavam para as pessoas escutarem. Hoje as marcas dialogam porque você está aberto a ser questionado, a conversar. Então, acho que a responsabilidade do marketing aumentou. E também as pessoas estão mais expostas a entender melhor e dialogar melhor com as marcas. Não é mais uma relação de poder, de marcas poderosas. Acho que são marcas que têm relevância, que despertam interesse. Então, acho que esse, no resumo da ópera, é um pouco do meu entendimento hoje. E de sair de um momento que eu talvez ficasse 70% olhando para número, no começo da carreira, e hoje eu olho o número, obviamente, mas o meu maior esforço hoje é conseguir entender como a marca funciona, como as pessoas sentem a marca. Então, eu diria que hoje 70% da minha vida é marca, é entender pessoas, é entender comportamentos. Isso virou minha chavinha. Vamos falar da música, mas esse é um movimento também que novamente é mais um aprendizado muito grande para nós, que eu estou muito empolgado também, e mais uma caixinha que está se abrindo aqui. Mas antes de você falar da música, você falou o BTG era um banco de investimentos, Sim, e aí agora você vira a chavezinha e ele passa a ser um banco para todo mundo. sim. Eu imagino que o esforço de marca, o esforço de marketing para você explicar esse novo posicionamento, ainda mais num momento onde tem tantas instituições bancárias assim. Eu sei que durante a pandemia, no primeiro ano da pandemia, abriram-se 50 novos bancos. Sim. Então, como é que você consegue se comunicar com as pessoas e passar essa informação com tanta concorrência como tem? Inclusive as próprias bets também, que acabam concorrendo com a galera que acha que está investindo. Sim, sim, que é um desafio também de explicar melhor o papel de cada solução, cada mundo. Mas algo que me surpreendeu no banco foi quando eu entrei, especificamente no BTG, no universo de investimentos, né? Eu não fazia ideia do como a cultura de investimentos, especificamente do BTG, é de longuíssimo prazo. O Salute, que é o CEO do banco, está há 30 anos no banco. E aí eu percebi, poxa, eu vou ter espaço para desenvolver algo aqui, porque você não faz algo em 1 ano, 2 anos. Ainda Claro. mais em marketing. Eu estou no banco há 9 agora. E eu percebi o quanto é importante o papel da consistência. Então, o banco até 2015 e 2016 era um banco de investimentos para alto patrimônio. Então, falando de milhões e corporações de milhões e bilhões de faturamento. E quando surgiu a oportunidade de entrar no digital, com o aplicativo, com as soluções escaláveis, o banco percebeu que poderia entregar os produtos dele para um público mais amplo, com investimentos que não sejam necessariamente milionários. Então, hoje a gente tem, na verdade, pessoas com 30 mil, 20 mil de investimentos que podem ter conta conosco, tecnicamente até menos do que isso. Então, o investidor que ele é superavitário, que ele já consegue acumular um valor para investir, ele pode estar no BTG. E, obviamente, que cada momento que o seu patrimônio aumenta, você tem uma solução para diversificar, como a Maria Gal comentou. Pô, ela vai aumentando o patrimônio, ela começa a entender que, poxa, eu tenho que colocar diversos potinhos e equilibrar isso. Então, a gente vê que o nosso valor para o cliente ele é percebido à medida que você vai investindo mais, porque você consegue ter uma consultoria mais focada. Mas a nossa solução é super, super aberta. E agora banco completo também. Então, que é algo novo. A gente tem cartão, tem crédito, tem 100% das soluções que você entende por soluções bancárias nós temos para empresas, pessoa física. Ele quer comunicar isso para as pessoas. Quer ter uma solução que tem aquela cultura de tailor-made, de olhar para o investidor com cuidado, mas, na verdade, para toda a vida dele. Do crédito, da conta corrente até o cartão, o investimento. Então, é um momento também especial para a gente comunicar a marca. E não somente falando de solução financeira, mas isso como um meio para você atingir seu objetivo. Que essa é a nossa narrativa, né? Esse é o nosso discurso. A gente entende o que você quer para te ajudar. Você quer comprar uma casa, quer viajar, quer ter uma mudança de vida, de estilo, o que isso impacta nas suas finanças. Então, o nosso racional é entender o objetivo da pessoa, entender a vida dela para entregar a solução mais adequada. Essa é a nossa forma de ver as coisas. Mas vem cá, vocês tiveram alguma dificuldade de comunicar com o público de que não só a Maria Gal, mas o Emerson e talvez eu futuramente Agora, podemos ser cliente BTG? Ou ainda ficou assim uma coisa na cabeça das pessoas de que o BTG era um banco de investimento? eu diria que isso requer consistência, é um trabalho que está acontecendo. A gente vê mudanças bem significativas, a gente faz pesquisa todo mês, então entende a marca, faz pesquisas não só gerais, mas entrevistando clientes também, e não clientes.
e a gente percebe esses ponteiros mexendo, vários, mas a gente percebe que isso requer um trabalho de construção no tempo, e é por isso também que a gente vem ampliando a nossa posição, nosso posicionamento, para ficar presente em outros momentos de vida das pessoas, para elas entenderem que não é apenas quando eu falo de algo mais técnico de finanças, mas quando eu falo de música, entender que eles têm um propósito de marca na música, em viagem, gastronomia, a gente tem vários pilares que circulam o dia a dia das pessoas. Então, essa é a nossa estratégia, e eu vejo isso como algo constante. Assim, já evoluiu muito, mas é um trabalho que a gente enxerga com longo prazo também. Ô, Gal, ele está falando de construção, que precisa de um tempo para construir um posicionamento. Sim. Conta pra gente um pouquinho esse teu processo, sabe, do início da tua carreira até chegar hoje, onde você, colunista de uma grande publicação feminina, uma das maiores do mundo, onde você tá no cinema, onde você tá na televisão, onde você tá no teatro, onde você tá no SGSW, onde você tá em Cannes, sabe, trocando ideia de igual para igual com todo mundo, mas a gente sabe desse processo. Conta pra gente um pouquinho dessa construção. Eu acho que tudo começa pelo propósito. Eu acho que quando a gente entende, né, eu comecei a entender o meu propósito, não só como artista, mas também como marca, porque Maria Gal também é uma marca. Você começa a observar, todo o ecossistema que você pode trabalhar de forma mais ampla. Então, por exemplo, em determinado momento da minha vida, eu vi que eu tinha poucas oportunidades, como atriz negra, retinta, nordestina, querendo fazer TV e cinema, enfim. E aí foi aí que eu abri a empresa, a Move Maria, que é essa empresa que tem um propósito muito definido, que é produzir, criar séries, filmes, conteúdos para redes digitais que falem de alguma forma sobre a diversidade, sobre sustentabilidade, enfim. Eu acredito que a gente pode ter um país muito mais democrático se a gente tiver mais diversidade nas empresas, nos protagonismos. Então, hoje a gente vem trabalhando muito essa pauta na Move Maria, que é essa empresa que eu lidero e que eu criei, e também na Maria Gal, nas redes sociais. A gente trabalha muito esses temas, né? Hoje a gente está aí com mais de 1 milhão de seguidores, alinhando aí todas as redes e buscando exatamente isso que o André falou, né? De se conectar com o que uma grande parte da população brasileira é, né? Que é essa população diversa, essa população com pessoas negras em sua maioria, enfim. Eu entendo que essa conexão é extremamente importante, não só porque tem a ver com o meu propósito, mas também é uma forma de você se conectar com as pessoas. Então, a gente vem buscando fazer isso em diversos pilares. Então, nesse lado influenciadora, no lado atriz, no lado da empresa, da Move Maria, a gente está indo para Cannes, buscando oportunidades também de internacionalização dos nossos projetos, nesse momento importantíssimo do cinema brasileiro, talvez um dos mais importantes Sim, ao longo de sim. sua história, né? Com Ainda Estou Aqui, que fez essa grande repercussão Nossa, aí foi mundial, né, do Walter Salles, enfim, de todo o time. Então, aproveitando também esse excelente momento do cinema e trazendo o quanto que é importante a gente falar de nossa história. A gente, né, o Brasil é o 5º país do mundo que mais consome audiovisual. Olha isso. E a gente ainda vê pouco das nossas histórias no cinema. A gente ainda tem poucas salas de cinema, a gente ainda tem poucas histórias que precisam ser contadas, né? Histórias mais diversas, enfim. Então, a gente está buscando cada vez mais essa conexão entre a população brasileira e as marcas, né? Então, a gente também traz as marcas para contarem essas histórias que a gente acredita junto com a gente. Então, quando a gente, por exemplo, faz um filme, como a gente vai produzir, vai filmar agora no final do ano, a gente traz essas grandes marcas que acreditam em alguns propósitos que a gente traz nesse filme para se conectar aí com a população. Agora, já que você puxou esse gancho de marca, eu sei que a próxima vai ser a BTG, né? Mas é muito importante as marcas apoiarem a cultura, né? Tem muita gente que não sabe, mas se não for a marca apoiando ali, a gente não consegue colocar um projeto de pé.
Tem algumas marcas que estão com você, que são parceiras, que tá ali sempre junto, você apresenta um projeto, eles compram a ideia e estão ali caminhando com você em cada projeto? Tem alguma que não pagou, que falou, vou, mas não Se fez? estiver devendo também, a gente já cobra aqui, Aqui que a gente vai tá? cobrar, esse é o A gente momento. já cobra aqui. Não, a gente está buscando cada vez mais marcas, relacionamentos a longo prazo, né? Então a gente e tem sido bem sucedido, assim, tanto do lado da Maria Gal, influenciadora, então tem marcas que está comigo aí já há alguns anos que a gente vem trabalhando, quanto para os próprios projetos, né? Então a gente busca sempre essa relação muito, uma coisa mais duradoura. E acho que é bom não só para a marca, mas para a gente também, né? É uma forma da gente estar Fidelizar, né? fidelizar, exatamente, a partir de histórias e de temas que a gente acredita. Mas não tem nenhuma que não pagou, não, muito pelo contrário. Bom, Todas que são se muito... tivesse, a gente já Que bom, esse é o chamava o momento da gente Serasa cobrar. aqui. E é importante falar que não é toda marca que a gente também se conecta, associa. né? Porque, obviamente, tem que ter a ver com um determinado Exatamente. ecossistema que a gente acredita, porque tem que ser muito fiel ao público também, né? Mas isso que você falou é de extrema importância. Se as marcas não começarem a perceber a nossa cultura, não só como ajudar o artista, mas sim como um investimento para a própria marca, como um retorno para a própria marca, elas podem ter aí uma possibilidade muito maior de aparição e de possibilidade de conexão com a De humanização da marca audiência. também, né? Exatamente. Falar em cinema, né? Um filme, por exemplo. Vamos lá, Walter Salles, agora com Ainda Estou Aqui, que a gente acabou de vir aí desse sucesso. Ganhar nosso primeiro Oscar, né? Quantos anos esse filme vai ficar ali, agora, né, já está no Globoplay, que vai ser visto por décadas. Estou dando só um exemplo do Ainda Estou Aqui, mas outros diversos filmes também, né, outro dia eu assisti de novo um filme da década de 80, então a possibilidade de longa cauda que a marca tem de aparição é gigantesca no cinema brasileiro. Então, essa é a importância das marcas se atentarem a isso, sabe? É essa grande vitrine que é o nosso cinema. Tá E bom. que grandes histórias que a gente tem também, né? Claro. Verdade. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E para você que está com a gente aqui no digital, você vai ficar com um making off, um trecho dos bastidores da Maria Gal com o câncer com ascendente em virgem. Um filme bacana, de propósito, que emociona. Daqui a pouco a gente volta e vai falar sobre isso e sobre como é que a gente fica rico ainda esse ano. Ai, se Deus quiser, gente. Vou tirar teu Eu sou o Gabriel Palhares e o meu personagem é o Du. O personagem é ele, dança, né? Maria Gal, eu faço a doutora Carol. Meu nome é Mariana D'Angeli. O nome da minha personagem é Maíra, a doutora ginecologista da Clara. Cada pessoa tem uma história com câncer. O meu avô, ele teve câncer e eu perdi um dos meus melhores amigos pro câncer. Nesse exato momento, eu tô com uma tia com essa doença. Uns 20 dias antes da gente ter a leitura aqui do filme, a minha tia de consideração faleceu de câncer. Existe uma aura de, ai meu Deus, não fala essa palavra, câncer, não sei o quê. A minha mãe está com câncer terminal. Eu tenho uma dor muito grande, mas eu tenho uma esperança de que várias pessoas vão se beneficiar com esse filme, sabe? Porque é uma história muito bonita de amor entre mãe e filha. É uma forma de expressar amor e deixar eternizado, né? Porque o filme a gente eterniza. Não precisa ser só tristeza, não precisa ser só catástrofe, sabe? E eu acho que o filme, ele trata essa questão de uma maneira leve. E eu tenho certeza que ele vai chegar nas pessoas da mesma maneira.
Estamos de volta com REC na Nova Brasil, hoje recebendo a Maria Gal, atriz, apresentadora e influencer, e o André Cleossoff, que é sócio e head de marketing e comunicação do BTG Pactual. Você tem uma pergunta, né, Agora, Marcela? você sabe uma coisa que eu tenho em comum com o André? Aí você pode falar assim pra mim, o que que é, Marcela, inteligência? Eu vou falar não. Falar se é conta bancária, eu vou falar não. Sabe o que que é? Não. A nossa meia. Aí sim, Olha! ó. Ah, Vocês viram? Você achou que eu não ia ter legal. nada em comum com você. Agora, deixa eu comunicar aqui o nosso público, que é o seguinte. Nós, trabalhadores, que lutamos a vida inteira para conseguir aquele cartãozinho, sabe? Aquele cartãozinho que a gente deve às vezes, que a gente não paga inteiro, para ter acesso à sala VIP no aeroporto. O que que acontece? BTG vem, humilha toda a população, que eles fazem o que? Um terminal inteiro no aeroporto de Guarulhos, É isso? que tem um negócio de um motorista que leva você de carro até aeronave. Você tá entendendo? Não tem mal perrengue de você entrar no ônibus, de você fazer aquela correria toda para entrar no avião. A Maria Tem um- Gal sabe muito bem A como é Maria isso. só faz isso. Como é que é essa história, gente? Vamos fazer uma permuta com a gente para a gente conhecer essa sala? Esse é um exemplo de soluções que o banco cria e que a gente consegue convergir para um posicionamento de marca, né? Porque lá no banco tem várias áreas de negócio. O terminal especificamente vem de uma área ligada a private equity, que são ativos que não são core do banco, ou seja, o banco por si só é uma instituição financeira, mas que investe em outros negócios. E aí eu tenho uma participação na operação dessa sala, desse terminal. E aí surge a oportunidade de batizar, ter os name rights desse terminal. E como a gente já vinha se posicionando no pilar de viagens, com cartão de crédito, com acesso às salas VIP, com condições, benefícios de concierge, tem vários produtos ligados a apoiar quem está viajando, né? Seja seguro viagem, seja um cartão orientado a isso. Quando surgiu o terminal, acho que foi uma oportunidade de a gente colocar isso dentro do mesmo pilar e comunicar melhor a nossa plataforma. O terminal, ele tem, obviamente, ele tem um custo maior do que, né, uma sala VIP bem maior, Sim. mas ele é muito mais focado em proporcionar uma experiência para quem hoje está querendo ter algo muito único, super exclusivo, seja no dia a dia, que é quem tem condição de estar usando sempre na viagem do dia a dia, negócios ou enfim, mas também quem quer ter uma experiência única. Por exemplo, vai viajar para fora, algum lugar que é vivenciar uma vez na vida um restaurante caro, para ter aquela experiência pontual, é a oportunidade de ponta a ponta a sua viagem ter uma experiência única desde quando você embarca até o seu retorno, enfim. Então, ele tem várias abordagens, tanto para o dia a dia de alguém que quer uma experiência exclusiva, como também quem quer vivenciar algo único uma vez ou outra. E o terminal, ele tem, é isso que você falou, né? Ele te leva até o finger, ele te leva até o avião, mas antes disso, todo o processo de alfândega, todo o processo de despacho da mala, Polícia Federal, tudo isso fica dentro do próprio terminal. E também tem Você uma está solução. brincando? Você não Exato. precisa passar naquelas filas enormes da alfândega, nada, com medo, nada. Você agenda com 3 dias de antecedência, pelo menos, e aí você tem a opção de ir até o terminal por conta própria, ou pagar um extra para ir de helicóptero. Então, você pega o helicóptero na Faria Lima e vai, em 10 minutos está no terminal. Ai, Maria Gal. Ou você pode ir também de voo. Aí você pode ir até o terminal, e lá também tem os voos que te levam até o avião. E lá dentro tem um restaurante renomado, que o chefe é o Ivan Halston, do Tuju. Então, tem uma série de experiências únicas ali dentro. Então, é uma forma da gente se posicionar, não somente pela experiência em si, mas de pensar em sempre algo diferente, algo inovador. Eu acho que isso também a gente está estendendo para esse universo do dia a dia das pessoas, ou de uma experiência única, que é o caso do terminal. E, claro, as salas VIP também são importantes, a gente tem o benefício no cartão. A Maria Gal certamente conhece também esse benefício, eu uso bastante da sala VIP. Enfim, eu acho que também são duas abordagens. De você usar algo mais pontual ou usar o dia a dia no cartão com a sala VIP. Nada mal isso, hein? Nada mal. Ô, Maria Gal, mulher VIP. Nada mal, Maria Gal. Viu que Mulher VIP. animou? Mulher VIP, olha só, você participou, por exemplo, da primeira série brasileira no Netflix, que é 3%. Verdade. Esse é um momento bacana. E você falou como é que você está posicionada hoje, mas você não disse o momento que você estourou a bolha e que falou assim, putz, acho que agora eu consigo puxar minha empresa, puxar meu povo. Que momento que você falou assim, acho que agora eu acho que aconteci.
Olha, eu acho que foi no momento que eu abro a empresa, porque assim, uma coisa é você esperar o telefone tocar, é porque tem um lado, né, do artista que as pessoas acham que, artista ganha bem, artista, não, gente, a gente também é um operário da arte, e a gente é o escolhido muitas vezes, né, quando a gente é ator para poder fazer um filme, uma novela, enfim. Então, no momento em que eu decido não, eu vou abrir o meu negócio. Eu louca, né? Porque, obviamente, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Quando eu abro a empresa, eu abro como uma MEI ainda, né? Não tinha recursos para abrir uma empresa no tamanho maior. Mas quando eu tomo esse protagonismo de pensar em abrir uma empresa, criar as histórias que a gente acredita que devem ser contadas e que ainda não estão sendo contadas, e que no meio desse percurso começo a, a ter aliados, e quando eu falo de aliados, não falo só de amigos, falo também de parceiros comerciais que fazem essa conexão com o que a gente vem realizando, aí acho que é um momento que realmente Aconteceu. não vou dizer que aconteceu, está acontecendo, porque é uma Sim, jornada mesmo, sim, né? rompeu a Obviamente, bolha. exatamente, rompi a bolha. Ontem eu estava numa outra entrevista, me perguntaram: o que é que você pensa em fazer daqui a 20 anos? Fiquei pensando assim, caramba, eu quero escalar, né, como uma empresa, né, como, né, a própria BTG, outra empresa, o que ela quer em determinado momento é escalar. Eu quero que a Move Maria se torne aí uma empresa muito maior daqui a 20 anos, e continuar realizando o que a gente já está realizando no momento, e eu também como atriz, apresentadora, enfim. Então, acho que é isso. No momento em que eu decido virar a empreendedora da minha própria arte, foi o momento que eu rompi a bolha. Maravilha. Ô, André, você está vendo que assim, até um dia desses, o banco era um vilão na sociedade. Você pensa em banco, você está devendo, você vai pegar, vai pagar uns juros, vai ficar escravo, nunca mais vai sair. Então, e aí, como que é essa virada para você posicionar o banco como sendo um agente facilitador, por exemplo, num projeto desse com a Ariagal, que é o que eu preciso, eu quero fazer isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um suporte, eu preciso de um apoio. Sim. Hoje eu vejo o banco já com uma personalidade mais próxima da nossa. Sim. Mas como é essa transição? Eu pergunto isso porque você está num momento de transição também no banco de investimento para um banco que vai conversar com todo mundo. Sim. Como é esse processo? Eu acho que no caso do BTG, eu sou suspeito para falar, mas o banco de investimento já tem um pouco tem muito dessa vertente por dialogar com quem está investindo em algo, crescimento. Mas o crédito, ele também é um crédito para você investir no seu negócio. Então, assim, encarar o banco como um agente que vai te ajudar a acelerar o seu objetivo. E eu acho que cada vez mais com as pessoas entendendo as soluções financeiras e tudo mais, permitir usar com consciência a solução certa para o objetivo correto. E o papel do banco é ser esse consultor, é ser esse facilitador. A gente tem uma cultura muito de empreendedorismo lá dentro do banco. Eu falei que estou há 9 anos, a maioria dos sócios, enfim, estão há 20, 30 anos. E eu acho que isso mostra um pouco do comprometimento de que, poxa, eu estou num lugar em que eu deposito meu patrimônio ali, tem que dar certo, porque eu estou jogando com a minha pele. Eu estou ali, de fato, trabalhando porque eu tenho que ganhar com aquilo também. Eu participo como empreendedor do negócio. Eu acho que isso nos ajuda também a entender melhor o empreendedor. A Gal comentou aqui, ela é empreendedora da própria produção, da própria arte, né? Ela é uma empreendedora e artista. Eu acho que, na verdade, é desmistificar um pouco essa visão de que empreender é algo árido, que é algo... Não, tudo é empreender, né? Porque você tem um propósito de vida, você quer atingir um sonho, seja qual for, e você vai empreender, você vai se esforçar para concentrar isso. Então, acho que o nosso desafio é desmistificar isso, ajudar as pessoas a tomar as decisões corretas, porque a gente, quando eu falei longo prazo, não adianta eu entregar aqui uma solução de crédito que eu vou ganhar muito com um juro alto, alguma coisa assim, e que você depois vai se arrepender e nunca mais volta comigo. Eu prefiro te entregar algo que todo mundo ganha, que seja bem detalhado o que o banco está ganhando com você nessa solução e o que você está ganhando, para que você perceba que, poxa, que legal, estou construindo uma relação de ganha-ganha que eu vou ficar com o banco durante muito tempo. Então é uma relação de parceria no fim das contas. A gente nada mais é do que um provedor de liquidez ou um provedor de capital para você fazer algo. Esse é o nosso papel. E como que é o esforço de vocês no que se refere à educação financeira? Porque Sim. um povo que sabe
economizar, que sabe se programar, é um povo que vai, obviamente, vai evoluir, vai crescer em todos os sentidos. Sim. E aí, como é que é o trabalho de vocês na democratização? E quando eu digo democratização, é para todo mundo mesmo, para realmente quem não tem acesso para isso. Perfeito. A gente tem hoje no grupo, o BTG é uma holding, né? Tem o Banco Pan, que faz parte do BTG, do grupo, tem a Revista Exame, que faz parte do grupo. Então a gente trabalha via os meios que a gente tem de conteúdo a entregar mais conhecimento sobre isso. A Exame tem uma série de cursos, a própria Empíricos, que é do grupo, também tem uma série de cursos. Mas mais do que a visão acadêmica, a gente também tem a visão da educação financeira no dia a dia. Ou seja, toda decisão que você vai tomar no aplicativo, em qualquer lugar, você sempre tem conteúdo para consultar e tomar a decisão correta. Então, a educação tem que ser fluida. O assessor tem que estar bem preparado para te explicar como funciona o produto bem detalhado. Então, a gente vê a experiência também do aplicativo, tudo envolve ter uma forma de enxergar as coisas no sentido de, cara, eu preciso entregar o melhor conteúdo para você tomar a decisão correta. Né? Além disso, em termos práticos, a gente investe via responsabilidade social em diversas organizações, instituições não governamentais, ONGs e uma série de projetos que apoiam a educação. A gente tem um trabalho, sócios do banco que investiram no Intelli, que também é um instituto que apoia a formação de jovens para tecnologia e liderança, e uma série de outras iniciativas que eu vou ficar aqui falando muito tempo, mas focadas em educação. Então, não só financeira, mas formação do jovem para se preparar a tomar a melhor decisão ou se preparar profissionalmente. Então, o banco tem esse viés, esse pilar de investimento e educação muito forte. Então, eu diria que a gente olha para a educação de uma forma institucional, que é investir tanto em projetos sociais, em projetos educacionais, e no core da solução financeira, no aplicativo e tudo mais, como que no dia a dia, na experiência, eu consiga garantir que você está tomando a decisão correta. Então, é mais do que uma solução somente acadêmica ou somente business. Eu acho que é combinar um pouco dos dois. E, para mim, isso só acontece quando você tem um DNA de cultura lá dentro e fala, cara, vou pensar sempre em ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. Então, isso está arraigado na cultura do banco, das pessoas que estão lá dentro, do analista de tecnologia, do analista de marketing, da assessoria financeira, enfim. Isso passa por todo o banco. Isso é fundamental, porque se você tratar todo mundo como um possível cliente, como um possível parceiro, você tem 200 milhões de pessoas Fiéis ali, que né? são prospects Sim. do banco, né? Isso é legal. Sim. Além de fazer uma inclusão social, que é importantíssimo para Com todo mundo. Né? certeza. Pois é. Agora, ô Maria Gal, deixa eu te perguntar uma coisa. Há 15 anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás, se você quisesse ser artista, você dependia 100% de alguém te contratar para que você trabalhe na TV, ou então você monta a sua companhia de teatro, mas se você não pode fazer isso, você precisa ser contratado por uma companhia de teatro e Sim. assim sucessivamente. Hoje em dia, você já pode ser dona do seu próprio negócio com as redes sociais. Você mesma falou, eu sou um produto, Maria Gal, onde esse produto está à venda nas redes sociais com seus conteúdos, com todas as coisas que você está disposta a mostrar ali. Hoje em dia, nos dias de hoje, o que é mais legal? Trabalhar como contratado ou ser dono do seu próprio trabalho? Caramba! Trazendo Pergunta de todos os $1 milhão boletos juntos. Caramba! Difícil mesmo essa pergunta, porque quando a gente é dono do nosso próprio negócio, a gente tem mais liberdade para a gente trazer nosso ponto de vista, né? Claro, não vou dizer que é ruim, é maravilhoso você estar contratado. É uma segurança, Com né? segurança. Enfim, você pensar num ator que vai fazer só a função de ator, só tem que pensar na cena, né? Estudar, obviamente, e se preparar para a cena é uma coisa. Você pensar no roteiro, na produção, em tudo que está por trás de um filme, por exemplo, né? Um filme hoje emprega muito mais que 100 pessoas, 200 pessoas, depende do tamanho do filme. Então é muita gente, é muita é uma empresa. Só um projeto audiovisual é uma empresa, né? Então é muito mais complexo toda a administração disso tudo. É muito mais divertido, é muito mais divertido, mais lúdico você ser só contratado, né? Agora, eu acho que no momento que eu estou hoje, ser também, poder produzir pela minha própria empresa é algo muito ímpar, assim, muito importante, Dá mais sabe? trabalho, né? Dá muito mais trabalho, mas ao mesmo tempo
é isso, você começa a pensar em toda a logística de uma produção e você poder trazer o seu ponto de vista para aquela execução, sabe? Até de outras produções que você vê que, poxa, poderia ter feito isso ou aquilo e não fez, eu poder dar o meu aval e poder falar que a gente vai fazer de tal forma na minha empresa, na minha produção, na produção que eu encabeço, é algo muito especial, sabe? E é curioso, porque a gente aqui no Brasil, o artista, ele não tem muito esse lugar, não tem muito essa coisa de empreender, né? Que é uma coisa que vem surgindo de um tempo para cá, né, até também por conta das redes sociais, mas diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde você vê aí grandes atores, grandes artistas tendo sua produtora de audiovisual, produzindo grandes É produções, mais comum, levando né? para o mundo Uhum. inteiro, né? Eu acho que você amplia o seu radar, o seu ponto de vista, se você puder, e você pode se conectar a muito mais pessoas, sabe? Eu amo empreender, assim, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, é É um desafio, árduo, né? é desafiador, ainda mais que quando você tem que aliar isso a outras funções, mas como o André falou muito bem, o ser humano é um ser múltiplo, a gente é uma pessoa, nós somos múltiplos, Não precisa estar então numa caixinha só, não né? tem só uma caixinha, exatamente. E é curioso como as coisas também se alimentam, né? A Maria Gal empreendedora alimenta muito a Maria Gal atriz e vice-versa, sabe? O meu olhar para o audiovisual hoje, de quem é um olhar que não é só de quem está ali na frente das câmeras, né? Então, poxa, pensar toda a produção, toda a distribuição de um filme, que é algo extremamente também complexo, né? De você fazer com que o filme atinja cada vez mais pessoas, você poder pensar nisso tudo. Caramba, eu amo, assim. Eu acho que a gente precisa de mais empreendedores, sabe? Acho que é bom também, assim, quanto sociedade, a gente empreender. Repito, não é fácil, obviamente, mas acho que a gente cria um poder muito maior enquanto sociedade. E que não é diferente de empreender dentro de uma empresa, né? Porque quando você Sim, está dentro de uma empresa, você também está empreendendo, com correto, certeza. E tem André? Com vários desafios certeza. também, Você né? assume riscos. Exatamente. Né? Se você quer chegar a determinado lugar dentro da empresa, você tem que empreender aquilo ali, tem que pensar em 5, 10, 15, 20 anos, né? Para poder, Exato, Escalar. né? exato, Escalar. Ô, André, exato. aproveitando esse ponto, em que momento você chegou à feliz conclusão de que investir na arte também é uma forma de se posicionar? Eu costumo dizer que o BTG, esse ponto da Maria Gal, para mim, é fundamental, de empreendedorismo, né? No banco, eh, são vários empreendedores. Essa sugestão, ela veio, na verdade, nem veio do marketing, veio Hum. do Esteves mesmo. Ele trouxe a ideia de investir na música, foi no prêmio e falou: poxa, a gente tem a oportunidade aqui de posicionar o banco com isso, toma para vocês a missão. E a gente deu continuidade para a missão e, na verdade, quando surgiu, a gente recebeu isso de uma forma muito feliz, porque era algo que a gente imaginava que poderia acontecer, mas não naquele momento. Então, acho que tudo tem sua hora certa. Acho que eu estava mais maduro já para começar a buscar um posicionamento mais lúdico da marca, em vez de falar apenas de finanças, que é fundamental, educação financeira e tudo, mas pô, a gente viu que estava bem estabelecido como a nossa operação de aquisição de clientes, enfim, de vender os produtos estava bem estabelecida. Vamos começar agora a trabalhar não só a conexão emocional, mas plataformas para conectar a marca em outros momentos de vida do nosso público, né? Da sociedade. E além das iniciativas que o banco já tem, sociais, a música ela nos permitiu agora entrar no dia a dia das pessoas de uma outra forma. Então, primeiramente, a ideia de patrocinar o prêmio da música, ela veio por essa oportunidade. E quando a gente começou a conversar com a organização do prêmio, com todo mundo, a gente percebeu que, poxa, estar no prêmio é importante, mas como que a gente, de fato, contribui com o artista? E aí, nas conversas que a gente teve com a organização, com o Zé Maurício, que concebeu o prêmio há quase 40 anos, a gente percebeu que poderíamos usar esse nosso conhecimento de empreendedorismo, de educação financeira, de especialidade em negócios, para ajudar o artista a empreender, né? Que Para mim, a bacana Maria isso, Gal é viu? um exemplo. Assim, se a gente conseguisse ter tantos artistas com essa visão de empreender com um propósito social bem definido. Cara, eu vou ajudar a sociedade a se mover
para cada vez mais entender o Brasil, entender o que é, né, o brasileiro e os problemas que a gente tem que buscar soluções ou como evoluir, né, como sociedade. Eu acho que a música traz isso porque é um meio, é uma voz que o artista tem. Mas ele sozinho não vai conseguir. Pode ser que consiga, mas são raros os exemplos de um artista que vai conseguir sem ter uma visão de negócio, sem ter o apoio necessário para Sim. conseguir amplificar a mensagem. E aí disso saiu o programa de aceleração de músicos, que a gente vai fazer agora, então vai aberto um edital, está aberto. E a gente vai selecionar, na verdade, a curadoria do Prêmio da Música, um grupo de artistas, na verdade, vão ser inscrições abertas, que vão ter filtros, a gente vai definir um grupo menor que vai ser acelerado com projetos bem específicos. Cada um vai trazer o seu projeto. Eu quero fazer um curta-metragem, eu quero gravar um álbum, ou seja qual for o projeto. Não está restrito à música em si. Outras artes também podem ser contempladas. Na verdade, são entregas relacionadas à produção musical. Então, o artista todo tem que ter uma processo. produção musical, Saquei. mas pode ser um audiovisual, pode ser um concerto, pode ser um álbum novo. Pode ser um evento. Pode ser um evento. E aí a Legal. gente vai ter um grupo de mentoria que vai ajudar a entender cada um desses selecionados e como ajudá-los de forma bem especialista. Alguns podem ter necessidade de aprender melhor como lidar com a imprensa, ou como construir um projeto audiovisual, ou como produzir um álbum ao vivo. Então, esse vai ser o propósito. E aí, o que é mais escalável vai ser o curso Música é Negócio, que aí ele está produzindo com a Exame e com o Prêmio da Música. E esse sim, ele vai ser gratuito, aberto a todo mundo. O primeiro módulo entra em maio agora, a gente vai divulgar. E você vai ter nesse curso todos os módulos que permitam você iniciar, desde a sua composição ser gravada, até distribuir, redes sociais, buscar apoio para fazer turnês. Aí é meramente educacional, mas de ponta a ponta. Então nós mapeamos a necessidade de cada músico, de vários perfis de músicos, para entender as dores do processo. Porque para a gente, às vezes, o processo está lá na ponta. Poxa, que legal, né? Talvez o desafio seja conseguir alcance nas redes. Mas antes disso, você tem um processo todo de produção, distribuição, gravação. É um processo muito longo. Claro. E que esse curso vai ajudar, com essas dores bem mapeadas, esses artistas a conseguirem acelerar. E aí pode ser o artista que está começando ou o consagrado. E a mentoria já é focada em quem tem algum projeto mais definido, delineado, é um grupo menor. Então esses são os dois grandes projetos. Além desses, tem o Te Vejo no Palco, que vai ser um projeto para apoiar produção assim audiovisual. Então a gente vai escolher alguns casos também via edital para poder gravar um show ao vivo, né, um concerto, enfim. E além disso, tem o conteúdo que o próprio prêmio já faz, que é o Por Acaso, que aí nesse programa que o Zé Maurício ele envolve artistas e especialistas. Nós gravamos agora a temporada desse ano já. Participa o Criolo, Marina Sena, uma série de artistas, conversando por exemplo, com o Salute, que é o CEO do banco. Ele conversou sobre empreendedorismo, um papo parecido com esse que a gente está tendo aqui, de cruzar os mundos e ver como ele tem algo muito mais em comum do que a gente imagina entre empreender e produzir arte, né? Então também vai ser um conteúdo bem legal que a gente vai divulgar em breve. Coisa boa, né, Gal? Muito legal, muito Iniciativa importante. boa. Parabéns, muito bom. Iniciativa boa. Ó, o nosso programa está chegando no final, mas ainda tem mais uma perguntinha de autoconhecimento, que eu acho que é um momento importante também para a gente se mapear. Contigo primeiro, Gal. Você já sabe quem é você hoje, depois de todo esse processo, todas essas barreiras que você tem rompido, essas portas que você tem aberto. Você sabe quem é a Gal? Eu não estou falando a Gal artista especificamente, estou falando a Gal pessoa. Já sabe quem é? Eu sei. A Gal Pessoa é essa mulher que tem a audácia e a ousadia, né? Eu sou uma mulher negra retinta nordestina, então a gente sabe sobre essa questão do racismo no Brasil, estrutural, enfim. E nos negado, né, a pessoas como eu, oportunidades, espaços, protagonismos, enfim. Isso em todos os setores da sociedade. Então, a Maria Gal de hoje tem um entendimento que ela pode chegar onde ela quiser chegar. E pode ser vista, pode criar oportunidades, abrir portas não só para ela, mas também para pessoas como ela. Então, esse é um dos propósitos da Move Maria. Então, a gente trabalha com essa pauta da diversidade não só na narrativa, mas também por trás das câmeras. Então, é isso, é esse lugar da ousadia e de não ter medo. Quer dizer, obviamente, a gente tem medo,
Mas quando eu digo não ter medo, é segurar na mão do medo e ir junto. Não Porque parar na faz frente dele. parte, exatamente. Não paralisar, exatamente. Ótimo, ótimo. E você, André? Você, André. Não é você o cara do marketing, não é você o cara do database, não é você o cara do digital. Sim. É você o filho, é você o irmão, talvez o pai, o marido. Quem que é você hoje depois desse desafio todo? Olha, é muito louco ouvir a Gal comentar. E para mim, eu considero que assim, eu sou um eterno curioso. Eu sempre busco entender a razão das coisas, né? E eu acho que tudo tem uma razão de ser. Eu estou muito feliz, emocionado por poder hoje estar unindo tudo que eu amo. Que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o primeiro sonho meu era ser músico. Sempre foi. Né? E ter minha guitarra, minha banda ali. E tecnologia era uma curiosidade que está longe de ser o que é hoje. E eu entender como hoje eu consigo estar num banco, trabalhando com marketing, com música, e ter conversas como essas aqui, para mim, isso é uma realização de um sonho e que, assim, me alimenta para buscar ainda mais coisas que me realizem como ser humano. Né? Então, para mim, novamente, eu acho que eu estou no marketing, né? Acima de tudo, acho que é um meio para buscar me sentir como alguém que faz diferença ou ajuda a fazer diferença na vida das pessoas. Né? Eu acho que no banco também é a mesma coisa, essa ótica de interpretar um banco, uma solução financeira que, poxa, quando eu converso com um cliente, converso com uma pessoa, cara, mas está ajudando? Né? Eu acho que, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer realizar, mas você entender que faz diferença ou ajuda a fazer diferença, isso para mim é o meu propósito principal. Então, eu sinto que eu estou no momento de unir esses pontos que eu jamais imaginei que eu conseguisse convergir, tecnologia, música e tudo mais. Eu não apostaria 20 anos atrás que eu ia estar nessa cadeira, fazendo o que eu estou fazendo. Então, estou realizado e animado, porque isso me dá mais coragem exatamente para entrar, abrir um mundo novo. Eu acho que é isso. Então, eu diria que esse sou eu, um eterno curioso e buscar conectar as coisas e estou me realizando. Coisa boa, hein, Marcelo? Viu só? Tá vendo Viu você? só? Tomou hoje uma lição de moral dos nossos convidados para você evoluir na vida ainda. Mas eu quero andar desse helicóptero, quero ir desse helicóptero Eu aí. também, quero também. gente. Esse eu quero Já nem- pensou a gente quero chegando sair lá de casa nesse e chegar direto no terminal? avião. A gente ridícula, a gente nunca mais cumprimenta ninguém daqui. A partir do momento que a gente entra lá, a gente não fala mais com ninguém aqui. Você me conhece, piro assim do lado. É, exatamente. Não, mentira. Gente, foi uma delícia Poxa, o prazer é receber nosso. vocês e ter Obrigada. esse papo maduro, esclarecedor e inspirador. E, Gal, uma marca que quer te encontrar ou a pessoa que quer saber qual é o seu próximo espetáculo, seu próximo filme, sua próxima ação, ou como é que ela pode chegar perto da Move Maria, qual que é o ponto de contato? Bom, tem as redes, @mariagalreal, Instagram, LinkedIn, tem o site www.movemaria.black, então, por favor, pode nos conectar por lá. E o próximo projeto é um filme que a gente vai rodar no final do ano, que é sobre uma das histórias mais importantes da literatura brasileira, que é sobre a Carolina Maria de Jesus. Ótimo, ótimo. Maravilhosa. André, quem quiser saber mais dos produtos do BTG, quem quiser pegar esse helicóptero aí, sabe, quem quiser conversar contigo ou Legal. se informar mais sobre educação financeira, quais são os pontos de contato? Siga o BTG nas redes sociais, BTG Pactual. Ali vocês vão saber sobre tudo que está acontecendo no banco, as iniciativas. Sobre a música brasileira também, Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, no Instagram, no YouTube. E quem quiser me seguir também, André.Filosof, mas lá eu falo mais meu dia a dia ali, não tem. Só toca guitarra. Mas isso é legal, pô, mas isso é legal. Então, também tô lá. Então, foi um prazer, obrigado pelo convite aqui. Ô, Gal, prazer te conhecer, foi uma incrível conversa. Obrigado você também, muito bom. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Coisa boa, Viu Marcelo. só? Tá bom? Duas pessoas que gostaram da gente pela primeira Meu vez. Deus, eu Porque tô eu senti emocionado. verdade no Eu olhar tô emocionado. deles. De todos os anos que a Eles gente está pensaram aqui, que a foram gente os era inteligente, primeiros. enganamos bem. Exatamente, deu certo. Gente, lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira do meio-dia a 1, no YouTube, no Instagram, no TikTok, ou a qualquer momento nas ondas da... Nova Brasil! É isso aí, um beijo, até semana que vem. Valeu.